Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E eu lamento ter que dizer isso, mas é a verdade. O mundo está se afastando de Deus, pode estar certo disso. Todos os países do mundo estão, de uma certa forma, se afastando de Deus. Por outro lado, nós vemos a igreja se encontrando com Deus, não é? Então, esse é o motivo da nossa alegria. Se, por um lado, a humanidade tem se afastado de Deus, por outro lado, a igreja está quebrando as suas barreiras denominacionais e aquele corpo, não é, como a irmã Adra gosta de chamar, o novo homem, né, tem que falar mais alto. Eu sempre falo que aquilo que nos une, que é Yeshua, tem que falar mais alto que as nossas diferenças pessoais, denominacionais. Eu falo isso com muito amor, com muita tolerância. Afinal de contas, nós temos lá em Belo Horizonte o Museu da Inquisição, que é o Museu da Tolerância, que a gente combate a intolerância, sobretudo religiosa. E a gente vê que, à medida que a igreja vai tomando consciência, ontem nós falamos sobre essa palavra de tomar consciência, vai tomando consciência que os tempos se aproximam e que é necessário a igreja se unir e ter uma nova igreja conectada a Israel, com o povo judeu, aguardando a volta de Yeshua, lembrando Paulo em Efésios, capítulo 2, capítulo 5, que essa barreira, esse muro que dividia judeus e gentios foi quebrada, que agora há um só povo, Efésios 2,19, uma só família, judeus e gentios em Cristo. E que Satanás, ontem nós falamos um pouco sobre a obra de Satanás, a obra das trevas, ela ganhou um grande, como é que eu diria? Ela teve um impacto muito grande na história da igreja com a teologia da substituição. E os cristãos, isso foi algo satânico, mas que Deus permitiu, porque Satanás também não faz nada sem a permissão do Eterno, que está no controle de todas as coisas. Mas a ganância do homem, o domínio do homem, fez com que a igreja, não é? Quando mudou no Concílio de Nicéia, Constantino instituiu oficialmente a Igreja Católica, a igreja se afastasse de Israel. Por exemplo, o bispo Justino disse: nós somos Israel de Deus e os judeus são os assassinos de Cristo. E essas frases faladas no quarto século, terceiro século, ficaram na história esse antissemitismo. E ontem eu dizia, só relembrando vocês, que na minha opinião, o antissemitismo começou no Sinai, não é? Começou no Sinai, quando os jebuseus, heteus, cananeus, amoreus, filisteus, aqueles povos ali, não é? Arqui-inimigo de Israel, se tornaram muito mais depois da Torá, depois da lei, depois do Sinai. Não é? Enquanto estava escravo no Egito, não havia antissemitismo. Mas quando Israel oferece ao mundo uma palavra, né, os mandamentos do Senhor, não matarás, não furtarás, não adulterarás, aquilo foi, naquela época do Sinai, uma revelação, um impacto do mundo. Desde a criação do mundo, Deus se revela através de suas leis, através de seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então, ali começa o antissemitismo e começa a perseguição aos judeus. Foram 40 anos de deserto, 40 anos amalequitas acompanhando paralelamente o povo judeu pelo caminho do deserto. O judeu parava uma vez por ano, são as 40 paradas, 40 anos, e quando parava para plantar, para colher, vinham os amalequitas de madrugada e sacavam os alimentos, não é? E foi aquela luta, foram 40 anos de luta, o Senhor manifestando com a fonte de Elim, das águas vivas, não é? Sustentando o povo com maná, o mar vermelho se abrindo. Então foram manifestações sobrenaturais que até hoje nós recebemos o impacto desse Sinai. O Sinai é muito importante. E aí, haja vista, né, que eu falei ontem, se a humanidade guardasse só 2 mandamentos dos 613, só 2, não matar, não furtar, os presídios do mundo, não é de Curitiba não, do mundo, estariam praticamente vazios.
seu carro poderia dormir aberto na rua, sua casa aberta, não haveria... Olha, só 2, não matar e não roubar. Eu não estou falando de Cristo, da obra da cruz, nem cheguei lá ainda. Eu estou falando da Torá, desse impacto que fez com que povos se levantassem contra Israel. Na verdade, quando a humanidade se levanta contra Israel, ela não está se levantando contra só o povo judeu, mas ela está se levantando contra Deus, não é? Que teve o povo judeu como povo escolhido para ser luz para as nações, que mais tarde foi a Santa Torá e depois com a vinda de Yeshua, seu próprio filho, para que trouxesse a redenção à humanidade. Muito bem, então o próprio Yeshua disse em Mateus 24 que o início das dores seriam marcados. E nós estamos vendo aí, vocês podem abrir comigo aqui em Mateus 24, não é? Hoje nós vamos fazer uma meditação. Eu estou mudando a palavra. Eu tinha preparado uma palavra, mas resolvi não falar essa palavra e falar coisas mais práticas, mais que possam abençoá-los mais. Então, declara-nos quando, 24:3, declara-nos, perguntaram os apóstolos, quando serão essas coisas, que sinais haverá na tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Yeshua, acautelai-vos que ninguém vos engane. Virão a meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Nós estamos aí com a guerra da Ucrânia atualmente, né? Então, o mundo esteve em paz até um ano atrás, mais ou menos em paz. Não teve, o mundo nunca esteve em paz, sempre uma guerra existiu, e agora essa guerra dá a impressão que ela vai durar mais, e é uma guerra, que eu diria assim, sem fundamento nenhum, porque se a gente analisa a destruição da Ucrânia pela Rússia, a gente vê que o motivo que o presidente da Rússia alega, vou combater o nazismo, vou combater terrorista, e isso não existe, né? É claro que há partidos, oposições, mas não justificaria essa destruição em massa. Só ontem morreram 25 soldados, 25 civis, crianças, né? Destruição lá de um centro comercial, de uma praça, as crianças andando de velocípede, brincando e morrem com estilhaços de bombas, de mísseis. Então é uma coisa horrorosa. Então o mundo está se afastando de Deus. Não quero falar nem de terremoto, não quero nem falar de fome. Você sabe que a fome está aumentando. No Brasil já são 34 milhões que estão passando fome. Gente, é muita gente, não é? Então os dias não são bons. Não são bons. E aqui a palavra fala que nós seremos odiados por causa do nome dele. Eu tenho visto isso com meus amigos não crentes. Eles custam a me aceitar. Eles me aceitam pelo que a gente faz, pelo testemunho que a gente dá. Mas eles não creem. E eles são aquela ideia, adeptos da teoria da evolução, adeptos do materialismo, do consumismo e do ateísmo. Porque se eles acolhem e passam a acreditar no Senhor, vem a primeira pergunta, se você crê em Deus, por que você não obedece? Então ele não quer compromisso. E hoje, está gravando, Jair? Está gravando? Só internamente? Transmitindo? É porque esse negócio tem que sempre perguntar, porque o que a gente fala aqui agora vira processo, né? Mas vocês estão vendo que, olha, deixa eu falar uma palavra. Eu sei que essa palavra parece que a maioria não vai entender, porque não é obrigação entender essas coisas, né? Mas como eu venho de área de ciências exatas, Deus me fala muito da palavra pela matemática, pelos meus gráficos que eu faço, né? E na segunda lei de Newton, eu me lembro, há uma lei que é a segunda lei da termodinâmica, ela mostra um conceito que hoje eu vejo o mundo assim, é chamado entropia. Parece uma palavra feia, né? Mas eu vou explicar o que é entropia, você não tem obrigação de saber. Entropia é o estado de desordem das moléculas. As moléculas, elas não têm a propriedade de se construir a si mesmo, elas se expandem, tudo dilata, tudo entra em desorganização.
Isso é uma lei natural. E é uma lei oposta à sintropia. O que é a sintropia? O contrário de entropia. Sintropia, Marcelo, nunca li isso em lugar nenhum, eu vejo quando Deus criou o homem, a natureza, tudo funciona, verdade? Tudo funciona. Quando eu fico passando aqui, eu vejo as árvores, cada tonalidade de verde, cada folhinha tem uma célula, cada célula tem um elemento chamado vacúolo, que faz a digestão da célula, tem a mitocôndria que dá energia para a célula, tem os vasos capilares que tira de uma raiz super inteligente. Pensa nisso, a gente passa aí e não vê a vida. O homem está cercado de vida e não consegue ver a vida. Por isso se suicidam. Por isso se drogam, por isso o mundo está se afastando, o mundo está em entropia, está em desordem. E Deus cria tudo na sintropia, tudo funciona. A planta, se ela não receber água, ela morre, porque ela é viva. Você está me entendendo? Estão me entendendo aqui como a gente tem que ter os olhos do Criador? Eu peço sempre a Deus que me dê os olhos dele para eu ver as coisas. Não é? E o mundo está cercado de vida. Os animais, tudo funciona, tudo tem a sua lei, tudo toma consciência, até a planta tem a consciência da estação que ela dá fruto e que não dá. É um instinto, é uma lei. O mundo é composto de lei, e essas leis são leis da organização, da sintropia, onde tudo funciona. E o que o homem faz? O pecado entrou no mundo e o mundo passa a viver numa entropia, num estado de desordem. Começa a desordem no coração do homem, quando o pecado entra, o afastamento de Deus, e eu posso falar que a humanidade está se afastando cada dia mais de Deus. Então, a proposta que nós fazemos é que a humanidade vai se afastar mais de Deus, mas, por outro lado, a igreja vai recuperar essa entropia da criação, essa unidade onde tudo funciona, onde as leis são leis que trazem vida. As famílias compostas por um homem, por uma mulher, não é invenção do juiz de paz, é invenção de Deus, criação de Deus, o marido e a esposa. Não é? Se você sai fora dessa ordem, você está entrando em entropia, numa desorganização, numa desordem, porque um filho vai chamar o pai de mamãe e vai chamar a mamãe de papai, bagunçou tudo na cabeça da criança. São valores, são princípios, são consciências. Irmãos, começa na destruição. E como eu estava a dizer, Satanás entra na igreja, afasta a igreja de Israel, a igreja passa a ser considerada o Israel de Deus. Por isso que eu falo, não use a palavra Israel espiritual de Deus. Não existe isso. Existe o Israel. Pode ele não ser salvo ainda, mas ele é o Israel de Deus. Porque quando você cria um Israel espiritual, você criou algo virtual. Israel não é virtual, Israel é real. As leis do Senhor não são subjetivas, elas são leis objetivas. A interpretação pode ser subjetiva, mas a lei é clara. Não matarás, não roubarás. Isso não há nada de subjetivo. Você pode interpretar. Estão entendendo? Então, a maior artimanha de Satanás foi separar a igreja de Israel e pôr a igreja como substituta de Israel. E a igreja tomou esse caminho que tomou. E eu acho que a igreja está em entropia, a igreja que eu falo no geral, o cristianismo, vamos melhor dizendo, definindo cristianismo, está em entropia espiritual dos propósitos divinos. Mas a hora que a igreja começa a restaurar as suas doutrinas, começa a pregar que não importa, não é levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Vamos ter um dia um encontro com o Senhor, mas o reino é aqui. Então, tudo que tem que acontecer, esse evangelho pleno, o evangelho pleno, a Torá plena, o evangelho pleno, que o evangelho complementa a Torá e a Torá complementa os evangelhos, o evangelho tem que estar dentro da sua família. Primeira coisa, sua família. A sua família é a primeira igreja do Senhor. Tá certo? Então, o evangelho na família,
a hierarquia da família, o papel do marido, o papel da esposa, a educação dos filhos, a primeira consciência que os filhos tomam pelos pais, não é? É muito importante a família. E aí, depois, vem, dentro desse aspecto da família, o evangelho tem que estar, como eu falei ontem, na economia, na agricultura, na saúde, na segurança. Gente, a Torá é cheia de lei de segurança. Quando a Torá pegava um criminoso, o que fazia com ele? O caminho da justiça, de correção, não é? Então, por exemplo, as leis da agricultura não são respeitadas. Por exemplo, Israel está no ano agora de Shemitah, que a terra descansa, não é? Evidentemente, o homem também descansa um pouco. Então, esse evangelho tem que estar aplicado na justiça, no tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Quando eu olho as coisas, eu falo, misericórdia, está ruim demais. É o mundo da mentira, é o mundo da inveja, é o mundo da corrupção, é o mundo do ladrão, de levar vantagem em tudo. Então, a humanidade está se afastando, sim, da terra. E aí a igreja, ao invés de se unir, fica competindo entre si para fazer cada vez mais suntuosos os seus templos, pregando o evangelho com todo respeito aqui, não estou querendo maltratar nenhuma denominação, nem desmoralizar nenhuma denominação, mas enquanto está fazendo um entretenimento de evangelho da prosperidade, de vida boa, você está atrasando a vinda de Yeshua. Então, não só esse evangelho que não está numa doutrina bíblica, como também esse afastamento de Israel, é lamentável. Mas a igreja salva. Ela está trabalhando, está. Ela está evangelizando, está. Mas ela poderia estar muito melhor se ela tivesse esse entendimento de um evangelho pleno, não é? Então, tira essa palavra de ir para o céu. Irmãos, tem que ser agora. Você está em depressão, em solidão, em tristeza, em amargura. É agora que a palavra tem que funcionar. Você está doente no espírito, na alma e no corpo. É agora que o reino funciona. É agora que nós preparamos. E aí vem a doutrina da Margaret MacDonald, em 1830, uma conterrânea não foi conterrânea da irmã Ádula, não. Ela era inglesa. Ela era irvenita, era o católico irvenita, era uma ramificação católica na Inglaterra. A Margaret MacDonald, as crianças gostam desse nome, né? Margaret MacDonald. Ela cria esse rapture, esse arrebatamento, não é? Que ela usou a palavra rapture, vai ser raptado imediatamente. Então, a igreja não precisa se preocupar, não é? Que vai subir para os céus, o encontro com o Senhor. Então, isso foi 1830, quantos anos tem? Menos de 200 anos. É uma doutrina nova. A doutrina dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, que baseiam na Torá, nunca pregou um arrebatamento imediatista sem Israel. Ô, gente, se Romanos 11, preste atenção nisso, eu vou falar isso hoje à noite lá na Pequena Canaã, espero revê-los lá. Se a oliveira, Romanos 11, os gentios em Cristo foram enxertados na oliveira e o próprio judeu é reenxertado, a família de Deus, Efésios 2,19, judeus e gentios em Cristo, não tem menor sentido Deus vir agora arrebatar os galhos, os gentios, deixar o judeu raça ruim para sofrer na tribulação. Isso é uma doutrina antissemita. Nunca existiu até Margaret MacDonald. E depois da Margaret MacDonald, um grande inglês chamado John Darby, ele abraça essa visão, depois vai para os irmãos de Plymouth, né, que abraçaram nos Estados Unidos essa visão, e aí entra o Scofield. O Scofield foi o divulgador, propagador para o mundo evangélico a doutrina do pré-arrebatamento, do arrebatamento imediato. E aí tem filmes que vocês conhecem, Deixado para Trás, e muitos filmes aí, né, que o piloto é crente, ele vai ser arrebatado, o avião vai cair. Bom, então esse é filme. Mas a realidade bíblica, se a gente analisa Mateus, Paulo fala muito bem em 1 Coríntios 15, 51, ele fala assim, ao toque da última trombeta é que Yeshua volta, ao toque da última, por que a última? Se você vai para Apocalipse, ao toque da última trombeta, qual é ela? A sétima.
Então já mostra que a igreja vai entrar nesse período de caos, ela precisa ser luz. Nós somos o contrapeso. Quem entende essa palavra contrapeso? Se o mundo se afasta de Deus, a igreja se une a Deus. Desfazendo a entropia, a desordem, a bagunça. Ô, irmão, o mundo está todo em entropia. Olha, as florestas estão sendo desmatadas, o clima está sendo afetado, isso é entropia, é desordem do universo. Eu falei só a Terra, mas o universo afeta. A camada de ozônio é importante sim, não é? Para que a vida na Terra se propague, então tem que preservar as florestas. Aí vem governantes e falam, a Europa desmastou, agora é minha vez. É ignorante, é um ignorante. Não é? Apesar de eu não ser da esquerda, não gosto nada da ideologia da esquerda, mas não quer dizer que a direita é totalmente certa também. A gente tem que ver o que é certo. Não é verdade? Nesse ponto, o governo falha. Tem que preservar essas florestas. Não é? Tem que preservar, salvo aí uma usina de Belmonte que deu energia para o Nordeste inteiro, ainda justifica. Mas sair transformando floresta em lenha para vender, exportar ilegalmente, isso tem que ser combatido, não é? Então, está em entropia, o clima está em entropia, a economia está em entropia, o desemprego está em entropia, a inflação é uma entropia, uma desordem que tira suas finanças, joga a sua receita e despesa, faz a despesa ser maior que a receita, você fica no vermelho. O governo tem que trabalhar, a saúde está em entropia. Vocês viram a Covid aí? São quase 700 mil mortos. E nós não estamos isentos disso. Né? Estava comentando ali agora há pouco, quantos amigos eu perdi com esse negócio de Covid. Então, tudo é entropia, está em desordem. A saúde do homem, a segurança do homem, não é? A da família, das florestas, da economia, da agricultura. E aí vai agora o mundo de guerra, não é? Terremotos, fome. E tudo isso está aproximando a vinda do Senhor. E a gente não pode esquecer da palavra, porque a palavra Sodoma e Gomorra foi um bom exemplo do que vai acontecer. Eu estava vendo hoje de manhã um documentário na televisão, aliás, na internet, uma pesquisa, uma visita às cavernas de Sodoma. E lá tem placas de sal, e o repórter pega uma placa de sal, ainda a placa de sal. E aí ele pegou uma pedra que tinha fogo. Ele falou, isso ainda é o juízo de Deus. Agora o rapaz não é crente, não. É um repórter. Tinha lá uma pedrinha de sal ainda com fogo. Ninguém explica. Foi destruída com fogo e enxofre e sal. Não é verdade? Então, o que foi isso? O juízo de Deus vem. Deus quer isso? Não, Deus não queria juízo. Lembra de Jonas? Mudou o propósito de Deus, e o rei de Nínive não era crente, mas ele apregoou um jejum para intervir aquela calamidade, e Deus ouviu. E ensinou uma grande lição para o Jonas. Muito bem. Então, nós temos a palavra sintropia que une, que organiza, que faz. E essa sintropia precisa começar na nossa cabeça, tá? Na nossa cabeça. Então, mudando o pensamento, a sintropia é organizar os seus pensamentos. Esse que é o evangelho pleno. Não adianta você ser religioso e guardar mandamentos se você não organiza a sua cabeça. A sua cabeça tem que estar alinhada à verdade, tem que estar uma mente boa, saudável, para que a sua alma seja realmente uma mente restaurada pela palavra de Deus. Por isso a Torá é importante, o Evangelho salva, mas a Torá é perfeita e restaura a nossa alma. Não é? Eu dizia ontem que a Torá nada mais é do que um espelho. Se você se coloca à frente do espelho, eu vou ver se essa roupa está rasgada, está feia, se essa calça combina com paletó. Isso é o espelho, mas o espelho não conserta a minha roupa. O espelho não conserta a minha roupa, entenderam? Você está entendendo? Então, o que acontece? Assim é a Torá. Você está na graça em Yeshua, seus pecados foram lavados, perdoados, mas nós vivemos múltipla escolha. Letra A, em Marte. Letra B, na Lua.
Letra C, na Terra. Qual é a resposta? Vivemos na Terra. Letra C. E a Terra está em entropia, está em desordem. O mundo está em desordem. Esse cara nunca faria uma guerra. Gente, é o primeiro mandamento, não matarás aí. Que coisa, mas que destruir, porque a terra é minha, eu quero o poço de petróleo, eu quero o porto, eu quero isso, eu quero... Gente, lembrança do passado que me pertenceu essa terra e agora tem que ser minha. Isso é uma neurose, é uma mente não alinhada com a verdade. O mundo está assim, o mundo está assim. O seu vizinho pode estar assim, com a mente desordenada. Os pensamentos são confusos. O que tem de gente confusa, o que tem de gente perturbada no meio da igreja também. Gente desorientado, confuso, vivendo num estado de altos e baixos. É possível? É. Nós temos altos e baixos também, nem todo dia você está mantendo aquele equilíbrio, mas a gente luta. Nós lutamos para que a nossa mente se alinhe. E sabe quem alinha a nossa mente? Não é Freud, não é Buda, não é Maomé, é Cristo. A mente de Cristo. A estatura do varão perfeito é a nossa meta. E a mente de Cristo é a mente do próprio Deus. Estão entendendo? Então a palavra tem que ser pregada. A ênfase não são ritos, não é? Não são ritos. Eu fico assim com muita até pena, né? De certas denominações que tem muito ritos, não é? Mas qual é o erro? Não é o rito. O erro é não saber o rito. Ontem nós fizemos uma rápida lá aqui com uma chama. Eu acho que muita gente aí levou uma mensagem para casa dessa luz criadora. Você tem a capacidade de criar. Nós temos a capacidade, semelhança de Deus, de mudar as coisas. Não é? Eu não dependo de um terceiro para mudar a minha mente. Eu posso gerenciar as minhas emoções, gerenciar a minha mente saudável para fazer o que é certo e prosperar e crescer e afastar as mazelas da vida, porque todos nós temos traumas. Todos nós temos traumas. Você tem trauma de infância? Não sei, pode ser trauminha, traumão, não é? Então, um trauminha fica, não é? Eu tenho um filho, meu segundo filho, uma bênção, e ele sempre reclama comigo, você deu mais preferência a fulano de tal do que a mim. Não fale isso não, que não é verdade, eu tratei vocês todos igual, mas ele tem um trauma que ele mereceu menos, que eu fiz menos por ele, não é? Mas ele fala isso brincando, não é nada. Mas eu vejo que tem um trauma. Eu falei, olha, você está falando demais desse assunto, sinal que você está traumatizado aí, não é? Então vamos tirar esses traumas, vamos gerenciar a nossa mente, varrer a nossa mente. Nós temos que expulsar da nossa mente, não é? Assim como o organismo, o corpo seu, fisiologicamente elimina as coisas que não são aproveitadas, não é? Você tem 2 órgãos que são responsáveis por isso, de eliminar as toxinas, eliminar o bagaço, aquilo que não serve, mas a gente não faz isso com a mente. O homem vai acumulando amargura, mentiras, inveja, ciúme, facção, divisão, ódio, rancor, desavença, dúvida. Se eu não varrer as minhas dúvidas, eu vou viver em dúvida. Não é? E ontem eu dizia que a gente é o somatório das consciências que nós tomamos. Então, se o somatório das consciências que eu tomo sobre as coisas e as pessoas forem maior do que o somatório das minhas inconsciências, dos meus atos inconsequentes, eu vou ser bem-sucedido. Mas se for o contrário, os meus atos de inconsciência ou de inconsequência, meus erros forem maior que os meus acertos, eu vou ficar em débito, eu vou ser um fracassado. E não adianta culpar o seu pai, sua mãe, seu marido, seu vizinho, né? Então você está entendendo que esse mundo da entropia afeta a nossa vida, afetando a nossa vida, afeta a nossa família. Olha, você quer saber da verdade? Eu vou falar, doa quem doer. Eu não estou condenando ninguém, eu estou mostrando fatos. Eu vi no jornal essa semana
que 35% dos casamentos terminam em divórcio, ou seja, mais de 1/3. Ou seja, a cada 3 pessoas que se casam, 1 vai divorciar brevemente. Então, eu vejo que a separação de casal, principalmente com filhos, é uma entropia, é uma desordem, porque nunca mais você põe em ordem. Aí você casa de novo, aí você vai reunir, você nunca mais vai colocar os seus filhos ao redor da sua mesa, porque você tem filho com um, com a outra, com a outra, com a outra, com a outra, e ninguém conhece ninguém, ninguém gosta de ninguém. É muito difícil. Já pensou você fazendo um jantar lá de Natal, sei lá o que for, uma festa, e vem a sua ex-mulher com o ex-marido, com esse... Ai, que confusão! Mas você vai levantar o caso lá para brindar. Brindar quem? O seu fracasso? É claro que cada um tem um direito, cada caso é um caso, vão analisar à luz da palavra. Mas a palavra que me converteu há 35 anos atrás, Deus falou em Malaquias 2,14, eu sou Deus que odeio o divórcio. E eu te abençoei com a mulher da tua juventude, com qual você fosse desleal. Volte para ela que eu vou mandar o meu anjo da conciliação. Está lá, Malaquias 3,1. Eu vou mandar o meu anjo da aliança para consertar seu casamento. Está lá. Eu sou fruto dessa palavra que uma analfabeta me deu da Assembleia de Deus. Uma senhora que não sabia ler, ela marcou, lê daqui a aqui, porque eu sou analfabeta. Eu estava em plena separação. Não era crente, e eu me converti ali com aquela palavra, com aquela intervenção daquela mulher que falou, eu li, que ela não sabia ler, Deus odeia o divórcio. Você acha que não fala o seu coração, não? Você com um advogado separando e uma senhora analfabeta fala que Deus odeia o divórcio? Pois esse é o pensamento que alinha, é a palavra que alinha os pensamentos. E aí, entrando a família em sintropia, entra a sua família. O que a igreja é? Um somatório de famílias. A igreja, a congregação passa a ficar nessa sintropia, nessa ordem, e começa a prosperar. A igreja, um conjunto de igreja forma uma comunidade, uma localidade, uma cidade, um estado, um país. Bem, irmãos, há 30 anos atrás, a Nicarágua, eu tinha uma prima que eu ganhei para Jesus, para Yeshua, que foi para lá. O marido dela, engenheiro, foi fazer uma obra lá, ela mudou para Nicarágua. E ela me escrevia que era uma maravilha Nicarágua, porque o presidente era crente. E ele fez um trabalho de justiça social, os carros já estavam dormindo abertos, as cadeias não estavam recebendo mais prisioneiros, a cidade mudou, prosperou a Guatemala. Aí, esse crente foi deposto, não é? Com seus assessores, que o crente sempre vai nomear crentes, havia justiça de Deus, a palavra de Deus, Nicarágua prosperou. Hoje é o pior país da América Latina, cheio de corrupção, essa ideologia do comunismo, essas coisas todas. Irmãos, é uma entropia, uma desordem. Então você vê que esse evangelho funciona. Ele é físico, ele é real, o reino é real. E o reino é a sintropia. Nós temos que jogar fora a desordem e fazer a ordem, porque tudo funciona. A nossa galáxia, tudo funciona. Por que o Sol não sai de rotação? Por que o Sol não se esgota o calor? Pelo contrário, estão destruindo a proteção da camada de ozônio, compromete, vem mais, está lá a Europa com 45 graus, 50 graus. Na França, ontem, 49, pegando fogo em tudo. Por que o homem não tem essa consciência desse evangelho, dessa verdade? Entendeu? Então, na verdade, gente, o reino de Deus é mais correto, mais preciso, mais verdadeiro do que a gente pensa. E aí eu quero falar com vocês, não vamos perder o nosso tempo, tá? Fazendo muita religião, tá certo? Não vamos perder muito tempo fazendo religião. Religião, o mundo está cheio. Tem o budismo, o islamismo, tem o confucionismo, tem o cristianismo, tem os evangélicos, católicos, os messiânicos. Então não vamos perder tempo, não. Vamos fazer esse evangelho pleno, vamos pregar essa palavra. Podemos fazer nossos ritos? Podemos.
Mas nós temos a obrigação de pregar um evangelho, uma palavra eficaz. Entendem isso? Então, isso é o segredo. Isso não vale só para mim, não, mas vale para vocês, vale para qualquer denominação. Ela tem que se concentrar no objetivo do reino. Ela tem que pensar nessa sintropia de voltar à ordem natural das coisas. Está entendendo? Estão entendendo bem? Estão mesmo? Então, vamos começar encerrando. Aí vocês já ficam mais animados. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 34. Êxodo 34. Êxodo 34. Êxodo 34. No versículo 6. 34, 6. Nós vamos falar aqui para começar a encerrar devagarzinho. O Paulo, filho do Jair, falou que eu falei 10 vezes a palavra encerrar ontem. Eu falei, mas você não acostumou comigo até hoje? Bom, ele contou aí na internet. Bom, então Êxodo 34. Nós vamos ver aqui na Bíblia os 13 atributos de Deus e depois eu vou compartilhar uma visão que eu tive lá em Mateus 5. Tendo passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa a beneficência com milhares e que perdoa a iniquidade, transgressão, o pecado, que maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Aqui, essas traduções nossas são muito ruins, não dá para você ver os 13 atributos de Deus, mas em hebraico você vê com mais clareza. Eu não vou me recorrer às palavras em hebraico, mas vamos lá devagarzinho. Jeová, Jeová. Então o que é isso? Quando Deus fala a palavra Jeová, o Deus, o Eterno, 2 vezes, a primeira é o que ele é. É chamado o atributo da aceidade. O que é isso? Sempre existiu. Ele sempre existiu, tá bom? Quando você fala Adonai, Adonai, ou Jeová, Jeová, esse segundo é o adjetivo do primeiro. O que o adjetivo faz? Qualifica o substantivo. Lembra da escola? Então, aí ele fala Jeová, Jeová, ele falou, ele sempre existiu, aceidade e eternidade. Então, o segundo mostra a eternidade dele, porque se sempre existiu, ele é eterno. Aí nós já temos 2 atributos. Depois ele fala assim, Deus de misericórdia. Essa palavra misericórdia é misericórdia mesmo, tá? É misericórdia mesmo. E a palavra misericórdia é muito bacana. Em latim, porque essa palavra hesed, em hebraico, em português misericórdia, essa palavra misericórdia vem de misericordis. Você pode tentar chutar o que é isso? Misericordis. Cardio. Cordis, coração. Então, misericórdia é misericórdia em português, que é um cordão que liga ao coração. Por que se adotou na Inglaterra colocar aliança nesse dedo? Como chama esse dedo? Anular. Anelar. Anular se anulou tudo, é anelar. O dedo anelar, porque eles acreditavam, lá no ano 1100 por aí, que aqui passava um nervo que liga ao coração. Então, misericórdia, o cordão da coração. Então, use comigo de misericórdia, que eu toque no cordãozinho do seu coração, que você tenha dó de mim. Então, a palavra misericórdia é muito bacana em português, não é? Como a palavra obrigado, não é? Então, quando você fala muito obrigado,
E quando eu era mais novo, eu falava, que língua feia a nossa portuguesa. Eu estou obrigado. Mas depois eu fui entender que a palavra agradecimento, em todas as línguas, o português é o mais correto. Porque quando alguém faz um uso de misericórdia para alguém, um favor, eu me sinto obrigado a retribuir, obrigado a reconhecer a sua bondade, obrigado, é um dever. Em outras línguas é thanks, gracias, grazie, em italiano, né? Merci, de misericórdia, mas não é o sentido de português. Eu tenho obrigação de reconhecer o favor que você me fez. Eu te devo, né? Então, é bacana, né? Em hebraico também é muito bacana. Todá, rabá, muito obrigado. Rabá vem de rabu, multiplicar. Então, que tudo te multiplique. Também tem um sentido muito bonito. Bom, então, é o Deus de misericórdia, tá? Outro atributo, compassivo, não é? O compassivo aí é de ser bondoso, né? De bondade. Seja compassivo, seja bondoso, não é? É um atributo. Depois fala tardio em irar-se, não é? Esse irar-se, tardio, é longanimidade, longânimo, né? Que é a pessoa paciente, não é? Então Deus é paciente. Em grande beneficência e verdade. Beneficência é benignidade. Alguém sabe a diferença de bondade e benignidade? Você, bondade e benignidade. Bondade está mais ligada ao coração. Você tem uma alma boa, você é boa. Agora, a bondade em ação é o benigno. Então, a pessoa pode ser benigno, todo benigno é bom, porque ele põe a bondade em ação. Mas nem todo bom é benigno, porque você é bom, mas guarda só para você, você não põe aquilo na vida do outro, então você não tem a benignidade. Então, bondade e benignidade. Vocês estão sentindo essas palavras, o que é isso que Paulo chama em Gálatas 5? Já estão sacando onde é que eu quero chegar? Muito bom, vamos continuar. Por isso que a gente tem que pegar a Torá, gente. Paulo não inventou nada, está tudo lá escrito. Depois ele vem, então aí a beneficência, o benigno. E verdade, bacana. Verdade é verdade, não é? Graça e verdade, né? Então a verdade é a coisa que é verdadeiro, não é? Depois aqui, que usa beneficência, aqui está uma tradução errada. O tradutor não entendeu a palavra em hebraico. Aqui ele usa a palavra notzer. A palavra notzer, ele não soube o que é, colocou usa beneficência. Mas não é, esse usa aí é notzer. E notzer não é usar. Notzer, ela é uma palavra masculina do feminino Nazaret. Nazaré. E Nazaré, ou Nazaré, é do verbo notzer, ou seja, aquele que guarda. Então, guardar a lei é notzer. Então, o que é nazareno? Nazareno. Jesus é nazareno. Ele nasceu na cidade de Nazaré. E a cidade de Nazaré significa aquele que guarda a Torá. Olha que bacana. Jesus foi criado numa cidade que ele falava, onde você é? Eu sou de Nazaré, eu sou da cidade que guarda a palavra. Gente, é fantástico entender um pouquinho de hebraico, assim, da origem da palavra. Então, é o Deus que guarda, é o guardião da palavra, não é verdade? E depois, aí ele vai falar mais 3 atributos que não tem no Novo Testamento. Aliás, tem, mas não como atributo do homem, que seria, ele perdoa o pecado, não é? Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ele não faz do inocente, ele não terá o inocente como culpado. E isso aí é a justiça, né? É a fidelidade, não é verdade? Então aí, se você contar, eu falei 13 atributos de Deus, que são conhecidos também como 13 atributos, tá? Do caráter divino.
E vocês vão ver que desses 13 atributos, deixa eu traumatizar vocês um pouquinho, diga 13. Dos 13 atributos, 9 Deus deu para o homem. Então, dos 13 atributos de Deus, ele vai dar 9 para nós. Vamos ver quais são os 9? Abra comigo em Gálatas 5. Gálatas 5. Eu mudei a palavra de hoje, mas eu acho que vai ser mais bênção para você. Gálatas 5. Vamos ver quais são eles? Gálatas 5, 22. Aí ele fala assim, no 19, as obras da carne são manifestas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facção, dissensão, partida, inveja, bebedice, orgias. Essas obras da carne são alimento de Satanás. Ele come a carne, tá? Quando a serpente comeu pó, serpente não come pó. A palavra pó aí, de carne, é pó no sentido de comer a carne, coisas da carne, as obras da carne. Esse que a serpente comia pó. O alimento de Satanás é isso aí. É inveja, adultério, lascívia, pornografia, é isso aí. Entenderam? Aí, em oposição a essas obras da carne, está no versículo 5, 22. Mas o fruto, lembra que está no singular, o fruto do Espírito vamos falar junto? Amor, alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quanto deram? 9. E aí, bom, por que não é exatamente igual ao Êxodo 34? Deixa lá para um judeu te explicar, tá? As palavras têm raízes que dão essa palavra aqui, esses 9 frutos do Espírito. Eu já fiz isso, mas não tenho aqui, como eu estou falando de improviso, eu não tenho aqui decorado na cabeça essas palavras para te explicar, a não ser Notzer que eu lembrei, tá? Bom, e eu vou encerrar, segunda vez, eu vou encerrar compartilhando com você. Está indo bem, né? Compartilhando com você uma visão que eu tive. Que tudo que nós estamos fazendo não importa tanto. Congregação Sarel, Ratzion, Netívia, não importa, não. O que importa é o resumo da Bíblia. E você quer saber o resumo da Bíblia, na minha opinião, do senhor Marcelo? Fruto do Espírito. Você pode ter a religião mais bonita do mundo, mais certa do mundo, mais rica do mundo. Você pode ter o Vaticano que você quiser. Mas se você não tiver os 9 frutos do Espírito, você não tem nada. E você quer saber? Também não vai herdar a vida eterna. Então, para mim, o resumo da Bíblia é o caráter de Deus. E ele criou o homem à sua imagem. E para ficar mais claro dos 13 atributos dele, ele te deu 9. E esses 9 ele vai te cobrar. Ele vai cobrar. Ele está cobrando. E você vê isso pelo testemunho. Então vale mais o que você faz do que você sabe. Eu posso aqui, para traumatizar um pouquinho vocês, citar São Francisco de Assis, ou estaria muito fora de mão? São Francisco de Assis falava o seguinte: o dia que você for pregar Jesus, não pregue, mostre. Não fale palavras, mostre. Eu fico vendo, né? Não dá santinha aí para os outros na rua, não. Mostre. Você sabe como é que você ganha um judeu para Jesus? Não é dando santinho, pregando. Levanta a mão aí, aceite Jesus, você vai ser salvo agora. Não, irmão. Isso é mais coisa, agora já saiu, é coisa de americano, que passou para o Brasil aqui, esse negócio de levantar a mão. Irmãos, quem dera que isso tivesse poder. Às vezes dá certo, né? Levanta a mão e converte mesmo. Né? Mas é raro. Agora, uma coisa eu te falo. O que é fruto do Espírito, esse é o resumo da Bíblia. E eu descobri uma coisa, e vou falar. Pode ser que eu esteja errado, mas até onde eu vi, eu vou arriscar.
todo capítulo da Bíblia. Eu nem sei quantos tem. Acho que são 7.000, né? Não sei. 1.139 capítulos. 1.100, obrigado. 1.189 capítulos. Todos eles, Deus te dá pelo menos um fruto do Espírito. Faça o teste em casa. Eu acho que Deus, o Espírito Santo, fez tão bem que ele fez dos 1.189 capítulos, pelo menos um fruto do Espírito ele colocou lá. Basta você ler com atenção que você vai enxergar pelo menos um fruto do Espírito nos 1.189 capítulos. Eu quero ainda ter tempo para fazer esse teste, mas tudo que eu fiz eu achei. Não é? E eu quero encerrar dizendo para você, vamos encontrar os 9 frutos do Espírito de uma vez só, num capítulo só? Vamos, Mateus 5. Palavra de Jesus. Olha aí, vê se eu estou certo ou não. Aí eu achei um capítulo que foi falado pelo próprio Yeshua, e tinha que ser, né? Porque Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. E aqui você vai encontrar os 9 frutos do Espírito. Vamos lá? Estão animados? Então vamos lá. Mateus capítulo 5 é a parábola, ou parábola não, é a palavra das bem-aventuranças. No versículo 3, Mateus 5, 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, qual é o fruto que está aí? Aí você tem que saber um pouquinho de hebraico. A palavra humilde, em hebraico, quer dizer esvaziado, pobre de si mesmo. Então, a palavra humilde é aquele que é pobre, esvaziado de si mesmo. Aquela pessoa que esvaziou totalmente, se ela se esvazia totalmente, é gozado que a palavra ani, em hebraico, Ani Marcelo, essa Ani tem a raiz de pobre. Então, eu, pobre Marcelo, quer dizer, o eu em hebraico já fala que você é pobre. É traduzido como humildade, mas aquele que se esvazia de si, ele é cheio do amor de Deus. Você pode ver que o amor só vem em pessoas humildes, que tem uma humildade frente a outra. Até para você amar uma mulher, se você não for humilde com ela, você não ama. Você tem que se esvaziar para que o amor de Deus venha. Então, essa humildade aí é o amor. Só o amor existe em corações puros, em corações vazios, para ser cheio do amor de Deus. Porque o amor é pleno. Se você não se esvaziar de si, esse amor que vem nunca será pleno. Esse será um amor parcial. Oh, gente, é muito completo. Esse é o amor ágape. É a tradução bíblica do amor agapau, amor ágape, o amor de Deus. Então, o amor, vai registrando aí na memória. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Qual é o fruto do Espírito? Tristeza. Qual o contrário? Chorou de tristeza. Alegria. Vocês estão acertando tudo. Bem-aventurados os mansos. Esses vocês vão acertar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Qual que é o fruto do Espírito? Mansidão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual que é o fruto do Espírito aí? Esse é mais difícil, porque você tem que saber o que é justiça em hebraico. A palavra, qual é? Tzedek. A palavra tzedek, justiça, não é? O justo, justiça, tzedakah. A palavra tzedek quer dizer ser fiel para andar em linha reta, não desviando nem da esquerda nem para a direita. Então, ser fiel no caminho. Ser fiel, qual que é o fruto do Espírito? Fidelidade. Tá? Então, justiça está ligada à fidelidade. Vamos continuar? Quantos frutos já tem? 1, 2, 3, 4. Vamos para o quinto. Esse vocês vão acertar. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é a misericórdia? Né? É a bondade em ação. Então, é a benignidade. Tá certo, gente? A pessoa misericordiosa é a pessoa benigna.
o beneficente, né? Que faz o bem, a bondade em ação. Então aí, mais um fruto do Espírito. Vamos pegar mais um? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma pessoa limpa de coração, limpa, não tem aresta nenhuma do mal, é uma pessoa boa, não é? A pessoa limpa de coração. A bondade não existe em coração impuro. Já viu isso? A pessoa que é boa, ela é pura de coração. Porque são atributos de Deus. Vocês estão vendo a midrasha que eu fiz de Êxodo 34 com Gálatas 5 e agora com Mateus 5, eu estou fazendo uma midrasha, uma correlação. Então, a bondade, coração limpo é bondade. Bom, vamos ver se vocês acertam essa. Essa vocês vão acertar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual que é o fruto? Paz, pacificadores, paz. Está acabando, hein? Está acabando. Só falta mais um agora, para inteirar. Falta 2. Vamos lá? Vamos passar para o penúltimo. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oi, irmãos. Quando uma pessoa fica te perseguindo, pegando no seu pé, o que você tem que ser com ele? Paciente, longânimo, não é verdade? A pessoa fica pegando no seu pé, você tem que ser paciente. Você não pode explodir, você não pode pagar com a mesma moeda, não é? Então você foi fraco. O forte, ele vai ficar em silêncio e vai ser paciente. Ele pode até usar argumento. Bom, então aí só falta um. Qual é o fruto que está faltando? Domínio próprio. Vamos ver se nós achamos ele aqui. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Eu já falei. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem contra vós, disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é? Aí o que acontece? Te perseguiu, te bateu, te escarneou. Aí o que você faz? Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. É o domínio próprio. Perseguiu, bateu, escarneou, e você teve domínio próprio de vencer. Quantos frutos nós falamos? 9. Dos 9, dos 13 atributos de Deus. Bacana, né? Então, o que mais vale na nossa vida é preservar, é dar testemunho. E eu falo para você confessando os meus pecados. Eu estou muito distante ainda. Você quer me humilhar? Me mostra os 9 frutos do Espírito. Eu vou ficar igual um gatinho encolhido. Porque não é fácil. Eu sou bom, mas não o tempo todo. Eu sou benigno, estou falando de mim, não o tempo todo. Eu amo, não o tempo todo. Às vezes dá uma raivazinha. Né? Eu não sou tão manso, queria ser. Às vezes sou muito bravo, então passa longe a mansidão. Você quer saber uma coisa? Também não sou muito alegre, podia me alegrar mais. Você está entendendo? Eu acho que os frutos do Espírito mostram quem nós somos. Mostra o grau da sua semelhança com Deus. Porque Deus não é os 3 atributos que eu li agora, em Êxodo 34? Dos 13 ele não te deu 9? E dos 9 eu te humilho. Pensa bem. E o resto? O resto é religião. Ô, irmãos, eu estou decepcionando vocês falando sobre religião, né? Mas olha, pegue a Sarel com 20 anos, faça essa comunidade, e ela só vai prosperar se somente se os 9 frutos do Espírito tiverem mais evidentes. Essa que é a verdade. Às vezes não é tanta palavra, às vezes não é tanta revelação, às vezes não é tanto hebraico, às vezes não é tanta visão, mas é o testemunho. E o testemunho fala mais alto. Concordam comigo? Fabiana, concorda comigo? Você está aprendendo mesmo, Fabiana? Está vendo? Eu estou humilhado hoje, você não está, não? Pega os 9 frutos do Espírito, domínio próprio. Não é? Gente, a gente é falho demais. A gente é falho demais. Eu estava vendo jornal antes de vir para cá,
na sexta-noite, né? E aí a minha netinha estava comigo na cama. E ela tossindo sem parar. E eu querendo ver as notícias. E toda hora que ela ia ver uma notícia, ela tossindo. E estava tossindo, coitadinha. É uma tosse. Ela tem uma bronquite. Estava tomando aquela bombinha e tal. Aí, a tosse dela, confesso meu pecado, me irritou. E aí eu falei assim, ela chama Maria Luísa, eu chamo Malu. Malu, vai lá na mamãe agora, vai lá na vovó, porque eu estava querendo terminar o jornal. Aí ela foi e voltou, falou, vovô, eu quero ficar com você, e quero dormir com você. Ela tem 5 anos. Aí eu falei, vem Malu, dorme aqui. Desliguei a televisão, querendo ver o jornal, e fiquei passando a mão na cabecinha dela. Ela falou assim, vovô, como é bom o seu carinho, e dormiu. Quer dizer, você está entendendo? Eu não tive domínio próprio de uma tosse. Você está entendendo como a gente é irritado? Como é que... Então eu falo que os 9 frutos do Espírito, para mim, a maior humilhação minha na Bíblia é você ler os 9 frutos do Espírito. Eu acho que é um espelho que te avalia como é que você está. E, na verdade, Deus é sempre assim, e nós não. A gente é bom certas horas, alegre certas horas, ama certas horas. Se você me ama, eu te amo, não é assim? Mas está errado. Aí Yeshua fala, amai vossos inimigos. Foi brincadeira, eu tenho que amar esse bandido? Tenho. É difícil. Olha, você quer saber de uma coisa? A Torá é muito mais fácil, é ou não é? Para mim ficava só na Torá. Prega a graça, não. A graça é difícil demais. Está me entendendo, irmão? Quem está me entendendo? Esses pastores que falam aí, estou debaixo da graça, estou debaixo da graça, ignorante, sabe nada. Estou apelando aqui, ficando nervoso também. Não sabe nada. Você fica lá vendo a Torá, estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, você não sabe nada. Foi meu filho. A graça, você não vive nem 1% dela. Sabe por quê? Porque a Torá é muito mais fácil obedecer a Torá. Se eu não deitar com uma mulher numa cama, eu não adulterei com ela, certo? Mas Yeshua falou, se você olhar para ela com olhares impulsos, você já adulterou. Brincadeira, não pode nem ver Jesus. Mas é a verdade, né? Vocês estão vendo? Não chame seu irmão de raca, né? Bobo, tolo. Aí, porque se você odiar seu irmão, se eu não pegar uma pistola e der um tiro, eu não matei. Mas se eu odiar meu irmão, eu já assassinei meu irmão. Oi, bom, a graça é muito difícil. A Torá é mais fácil, é só não andar armado, você não mata. Não é verdade? Então, vocês estão entendendo a realidade? Eu estou sendo real, eu estou sendo assim, meio derrotista? Não, eu estou falando do evangelho real, é muito pleno. E você já viu que esse evangelho você não vê na televisão? Me mostra o canal católico e o canal evangélico que prega o que eu preguei hoje aqui. Você não vai ver. Você já viu? Não vai ver. Não vai ver. Esse entendimento assim da graça e a lei, dessa verdade do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, na verdade, quase não é pregado nas igrejas. Entendeu? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Hércules. Entendeu, Hércules? Pergunta para ele, entendeu? Entendeu? Beleza. Vamos orar então. Avinu Malkeinu Jevá Shamayim. Nosso Deus, Pai, Rei Celestial. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Obrigado pelos 20 anos da Sarel. Obrigado, Senhor, porque a gente ainda é muito pequeno frente à Tua verdade. Nós ainda somos muito pequenos, muito insignificantes ainda, como vaso precioso que o Senhor tem enchido o nosso espírito através da nossa salvação em Yeshua, pelo qual, ou por quem recebemos o Espírito Santo de Deus.
Pai, sabemos que o fruto é do Espírito, não é da carne. E eu peço aqui, nesses 20 anos da Sarel, eu peço os frutos do Espírito. E que Jair, Estela, Pedro, toda a liderança, comece a falar e a demonstrar os frutos do Espírito. Senhor, é uma graça poder ter os frutos do Espírito e trabalhar, viver em cima deles. Eu sei que é muito difícil, mas pelo teu amor, queremos ter o teu amor. Queremos ter a tua alegria, porque a nossa alegria dura tão pouco. Queremos ter a tua fidelidade, porque nós somos tão infiéis. Queremos ter a tua bondade, porque na maioria das vezes nós não somos bondosos. Queremos ser benignos, porque a maioria das vezes nós não somos constantemente bons. E queremos ser mansos. Senhor, o que nós vamos fazer? É pela tua graça, é buscando a tua palavra para que o Senhor nos dê mansidão, para que o Senhor nos dê paciência. Nós precisamos dessa paciência. Precisamos também do domínio próprio, de dominar nossas emoções, dominar os nossos desejos, dominar aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que vai ser um obstáculo para a nossa comunhão, para a nossa intimidade. Mas eu quero orar nessa manhã. Quero orar já nessa tarde, não é? Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, abençoe essa casa, que o Senhor não meça esforços para abençoar cada um daqui, cada membro, abençoe tremendamente. Senhor, também elimina o mal, corte, anule, desfaça toda a artimanha de Satanás, tudo aquilo que for de trevas, todo tipo de demônios, enganadores, espírito de acusação que caia por terra, palavras torpes, palavras de maldição que já foram lançados contra essa casa, nós quebramos, anulamos, desfazemos em nome de Yeshua. Senhor, nos purifique. Obrigado, Senhor, pela liderança. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que trabalham, que ajudam, que estão trabalhando. Agora abençoe a chegada do Rabino Shula com seu neto. Abençoe o nosso almoço. Abençoe a nossa palavra hoje à tarde, lá na pequena Canaã. Nos abençoe com todo sortimento de bênçãos. Em nome de Yeshua, nos guarde. E guarde os nossos familiares. Aonde eles estão agora, aonde eles estiverem agora, sejam eles guardados, protegidos, em nome do Senhor. Abençoe a nossa família, que é a nossa primeira igreja, em nome de Yeshua. Amém. Amém.